Bom, dando continuidade, né, à revelação que me surpreendeu sobre as naves, né, ou esferas, como algumas pessoas preferem falar, esferas, eu até deixei algumas coisas anotadas, porque é tanta coisa, sabe? E eu sempre tô me esquecendo de muita coisa quando eu vou fazer o relato, né? Então, logo após essa revelação que eu tive, né? Que eu estava viajando, estava em Caldas Novas, eu novamente tive uma outra visão, né? E nessa visão eu estava num pasto, né? E eu fui até esse lugar e estava à noite. Então assim, eu quase não via nada. Eu via que eu estava num pasto, eu via grama bem baixinha nos meus pés e tudo muito escuro. E um homem caminhava comigo, né? Este homem, ele caminhava comigo. Esse homem é o mesmo homem que apareceu, não sei se eu disse para vocês, em um sonho passado, que falou para mim: Vanessa, acorde. E quando eu se acordar, procure entender o que é projeção astral. Eu não sabia o que era, nunca tinha, assim, talvez eu já tinha visto alguém falar, mas eu não sabia o que era, na verdade, né? E eu estava caminhando nesse lugar que parecia um pasto com este homem. Ele estava todo vestido de branco e eu não consegui ver o rosto dele, né? Só que ele não estava com vestes de túnicas. A impressão que eu tinha é que ele estava com a calça larga, branca, como se fosse terno branco, né? Sandálias nos pés. E este homem caminhava comigo e neste pasto, no escuro. E aí eu tinha uma sensação assim, que tinha alguma coisa passando pelas minhas pernas muito rápido. E eu pensava, o que é isso? Eu olhava e não enxergava. E aí ele falou assim: Vanessa, firme bem os seus olhos, abra bem os seus olhos e firme seus olhos na escuridão da noite, que você verá o que está por trás, o que está escondido, né? E aí eu peguei, firmei bem os olhos. E quando eu firmei bem meus olhos assim na escuridão, aí eu comecei a ver o que estava escondido. E aí eu vi muitas naves passando por mim, muitas esferas. Umas passavam rasantes no chão, perto das minhas pernas, outras altas e outras perto da minha cabeça, e simplesmente muito rápido. E eu falei para ele: nossa, agora eu consigo ver, agora eu consigo ver. E eu vi algumas estacionando assim nessas áreas. Engraçado que eu acho que esses seres, eles devem ser possível até de serem avistados por nós com mais facilidade em áreas de mata, porque todas as minhas visões que eu tenho né, que eu tive com essas esferas, eu fui levada para a área de mata, né, que parece um pasto, né, assim, às vezes pode ter uma casa lá, mas assim, não é área urbana, é sempre área de mata ou rural, né? E eu vi, e aí eu consegui ver e falei: estou vendo, agora eu estou vendo, né? E este homem, ele falou: espera um momento que eu quero te mostrar algo que vai te surpreender. E aí nós ficamos parados no pasto e bem longe eu vi que tinha uma casa, tinha luzes acesas naquela casa. E fiquei com ele esperando. Eu não sabia o que ele queria que eu visse, né? E eu fiquei parada. A gente, no pasto ali, tava tudo escuro, mas a gente conseguia enxergar, né? É como se tivesse a luz da lua, a única coisa que clareasse aquela mata ali, aquele pasto. Eu acho que é mais um pasto, porque a grama era baixa, né? E não tinha árvores ao redor da gente, né? Então era um pasto, era uma grama baixa e eu consegui ver uma casa bem ao longe, assim, com luzinhas acesas. E a gente parou ali e ele falou: eu quero te mostrar algo que vai te surpreender. Eu fiquei olhando, né? Pensando: o que será, né?
e de repente parou uma nave diferente. Era uma nave que tinha muita luz nela, muita luz, sabe? E aí ela abriu. E eu não sei, nossa, eu gostaria tanto, sabe, de poder desenhar, de poder fazer algo para que as pessoas vissem o que eu vi, que às vezes eu não sei explicar. Então essa nave que ela é arredondada, mas ela é assim, ó. Assim e vem arredondando, sabe? Assim e vem arredondando, né? Então, do mesmo jeito que ela tem um biquinho aqui, ela vem assim, ela não é totalmente redonda, né? E abriu uma porta. A porta abriu assim. Aqui é a parte de cima da nave. Essa porta fez assim, ó. E quando ela desceu, ela virou uma escada, uma escadinha. E de dentro dessa nave brilhou uma luz tão branca, tinha tanta luz dentro dela que ela clareou toda aquela escuridão de pasto. E aí desceu de dentro da nave uma criança de mais ou menos, olha, 6 anos pelo tamanho, 7 anos, não sei, por aí. Uma criança pequena, no máximo, olha, no máximo 7 anos. Eu falo que devia ter de 6, né? De 4 a 6, eu acho. Porque depende muito da criança também, né? Tem crianças mais desenvolvidas, outras não, mas passar de 7 não passa. Era uma criancinha, uma criança. E ela estava vestida de roupa, igual roupa de astronauta. Aquela roupa fofinha. Não tinha capacete, mas ela tinha aquela roupa fofinha. E ela desceu da nave. E eu olhei pra ele, olhei pra ele, mas eu não conseguia ver o rosto dele, né? Mas eu olhei no sonho eu via o rosto dele, mas agora que eu acordei eu não consigo lembrar o rosto dele, que tem, eu acho que a gente só lembra do que a gente tem permissão para ser lembrado. Então, lá no sonho eu via, mas eu não me lembro do rosto dele. Então eu olhei pra ele e falei pra ele assim: "Uma criança tão pequena?" E parece tanto com a minha filha, gente, se parecia muito com a minha Sara Eloá. Eu tenho uma bebezinha de 2 anos. Ele era um pouco maior, a criança era um pouco maior, mas era, gente, era minha filha, muito parecida. Como se a minha filha tivesse com 6 anos, mais ou menos. Muito idêntica. E eu falei, nossa, mas parece tanto com a minha filha, né? Essa caminha mais pequena. E eu falei, mas uma criança dirigindo uma nave? Falei, agora eu me confundi mais ainda. E ele falou assim pra mim: foi da vontade do Criador de que estas crianças. Ai, deixa eu me lembrar das palavras que faz tanto tempo. Esse sonho já tem mais ou menos uns 2 anos, gente. Eu tomei coragem do tempo pra cá agora, de um mês, eu acho, pra cá, eu tô tendo coragem de revelar os meus sonhos, porque as pessoas criticam tanto e a gente às vezes não quer sofrer críticas, né? Mas agora eu tô disposta, podem me criticar, eu tô disposta a passar por tudo em nome de Jesus. Eu acho que Ele que é o importante e o que importa é Ele, né? Saber que eu não estou mentindo, ele me conhece mais do que qualquer pessoa, mais do que meus próprios pais, né? Então, no julgamento de quem não vai me salvar, não importa muito, né? Importa pro ego da gente, né? Então vamos matar esse ego, né? Não vamos viver do ego, não vamos viver da verdade. Então, deixando o ego de lado e falando a verdade, né, que o Senhor quer que eu fale. E então, esse Senhor que estava comigo falou, foi da vontade do Criador, de que essas crianças estivessem nas naves. E eu falei, mas tão pequenas? Aí ele falou, sim, pequenas sim, pequenas sim, com aparência infantil. Mas elas foi dado a elas toda a sabedoria da terra
e do universo. E foi da vontade do Criador que fosse assim, porque elas não conhecem o pecado e nem o erro. Por isso que foi parado o seu desenvolvimento para que elas continuassem com a essência do Criador, com a aparência humana, mas com a essência do Criador, e não passassem pelo pecado e não conhecessem o erro. Então elas são muito sábias, e muitas dessas crianças são as que estão nessas naves. E eu fiquei, nossa, pasma, né? E ele falou pra mim, e ele tinha falado isso pra mim em um outro sonho, foi ele também. Ele apareceu pra mim em 2 sonhos. Ele falou pra mim, Vanessa, você começará a ter visões. E para você entender o que está acontecendo com você, quando você acordar, você vai estudar sobre projeção astral. E eu não sabia o que era projeção astral. E na mesma hora que ele falou isso, apareceu um fogo azul na minha frente. Um fogo azul flutuando, um fogo azul flutuando. E aquele fogo azul eu achei lindo. Não era fogo de queimar, era um fogo azul, era como se fosse fogo da sabedoria. A interpretação que veio a mim é que aquilo era fogo da sabedoria que estava sendo dado a mim. E ele falou, você vai acordar e procurar entender, para você saber lidar com o que está acontecendo com você. Aí eu acordei imediatamente, fui procurar e não encontrava quase nada. Hoje se encontra até muita coisa, né? Só que eu já vi muitas pessoas, projeção astral, por causa da religiosidade. Cuidado, gente, com a religiosidade, tá? Religiosidade não quer dizer amor a Cristo. Não quer dizer amor a Deus, não, tá? Não seja um daqueles religiosos que apontaram o dedo para Jesus dizendo que ele era filho do demônio. Não seja. Não seja o religioso que aponta o dedo. Não seja o religioso que condena o inocente. Porque foram isso que fizeram com Jesus. E Jesus foi crucificado porque os próprios religiosos da época e o seu próprio povo diziam que ele era mentiroso e filho... Qual o nome que eles usavam? Filho de... Eu me esqueci o nome do demônio que eles diziam que ele era filho. Ele faz tudo em nome de... Não é Bafomé, né? Não sei, gente. Esqueci agora. Nossa, eu ando com a cabeça terrível. Mas assim, vocês sabem da história, né? Quem leu a Bíblia ou quem viu já alguns estudos sabem o que eles fizeram. Então, você ser cristão não é ser o dono da verdade. Ninguém tem autoridade de criticar o outro, porque você não estava ali no momento que o outro viveu aquilo. Você não ouviu o que ele ouviu e nem viu o que ele viu. Então, quem está na dúvida tem todo o direito de estar na dúvida, mas fecha a boca, para que o seu julgamento não se volte contra você mesmo. A dúvida todo mundo tem o direito de ter. Eu escutei uma coisa, não sei se eu acredito, eu acho que eu não acredito, mas vou ficar calado. Sabe por quê? Eu não tenho certeza. E se eu não tenho certeza, eu não posso julgar. Eu devo ficar quietinho e deixar que o julgamento venha, que Jesus julgue, que Deus nos julgue. Não é verdade? Isso eu falo até com um conselho para quem ouve e até para mim mesma. É um conselho que eu dou a mim mesma. Sempre que eu ouço alguma coisa que eu vejo que não, eu falo, fica calada.
Fica calada? Você tem dúvida? Sim, então fica calada. Porque você não é dona da verdade. E aí eu me calo. Eu tenho o direito de ter dúvida, mas eu não tenho o direito de ofender ninguém, porque eu estou com a dúvida. E não tenho o direito de achar que eu sei mais do que todo mundo, porque o mundo espiritual, somente quem sabe de tudo é Deus e Jesus Cristo. Ninguém que está vivo aqui sabe totalmente da verdade. Então, projeção astral é a mesma coisa de arrebatamento de espírito. Só que foi usado esse termo, projeção astral, para que as pessoas soubessem porque elas possuem visões e sonhos e logo isso acontece. Uns são proféticos, outros são avisos para a família, uns são visões de coisas, acontecimentos futuros, outros são visões de algo que vai acontecer com uma pessoa mesmo, ou com o próximo, ou com a família. Então, as projeções astrais, elas são a mesma coisa de arrebatamento de espírito. É a saída do teu espírito para algum lugar, ou para ver alguma coisa, ou para receber alguma mensagem que vai ser útil, ou que alguém precise saber, né? Então, assim, o termo não importa, gente. O termo não importa. João, ele foi arrebatado em espírito. Elias, José do Egito. Não existia esse termo projeção astral. Mas isso é apenas um termo. O que acontece, o fato, é que a nossa alma recebe essas mensagens, né? Esse é o fato. Então, gente, é muito bonito e ao mesmo tempo é muito complicado, né? Então, eu comecei a estudar e vi que era isso. Achei bom, porque às vezes a gente fica assim, o que está acontecendo comigo, né? Se alguém viu alguns relatos passados meus, viu que quando eu era criança eu fiquei muito confusa, né? Porque eu ouvi uma voz que falou para mim que o meu avô iria morrer se ele subisse no cavalo. E eu não queria acreditar naquilo. Eu achava que era uma loucura da minha cabeça, porque como eu já não tinha meu pai, né? Talvez a minha cabeça, eu tinha tanto medo de perder o meu avô que eu tinha escutado aquilo, né? Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça, besteira. Mas mesmo assim eu tava com tanto medo que eu escrevi uma carta pro meu avô. Eu falei, vô, não sobe no cavalo porque eu tive um sonho, eu tive uma visão em que o senhor caiu e o senhor vai morrer. A voz me falou que se o senhor subir no cavalo, o senhor vai cair e morrer. E meu avô, não, minha filha, mas olha, eu vou acostumado, sou cavaleiro e tal. E a gente fez uma festa de aniversário pra ele. Eu dei uma carta pra ele pedindo pra ele não subir. Ele chorou. Mas, como todo mundo, ninguém acredita. Ele não acreditou em mim, né? E ele ficou emocionado e tudo por sentir que eu tinha um carinho muito grande, né, por ele. Mas que isso era coisa da minha cabeça, né? E aí ele foi andar a cavalo, né? Foi chamado e ele foi. Ele era cavaleiro, daqueles que levavam boiada, né? Antigamente levava boiada a cavalo. Infelizmente o cavalo do meu avô voltou sozinho para casa e minha avó mandou os homens atrás e meu avô estava caído lá, ainda vivo. Mas levaram ele para a cidade, né, onde eu moro hoje. E ele faleceu. Exatamente como a voz me falou que aconteceria. Não dá para entender isso. Não dá para entender. Por isso que eu não julgo. Às vezes eu vejo aquela vidente Shaline falando, eu penso... Às vezes pode ser verdade o que ela fala, porque eu ouvi falando, avisou o meu avô, avisou a mim para eu avisar meu avô. Então, por isso que eu falo, eu fico tão calada, porque eu olho tudo e fico calada. Eu olho tudo e fico, Senhor, como tudo é complicado, né? Por isso que eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar de ajudar o próximo.
de ajudar as crianças necessitadas. Não quero ter tempo de julgar ninguém. Eu não quero nem ter tempo para isso. Eu só quero ter tempo para fazer o que eu estou fazendo agora. Cuidar de voltar agora à minha faculdade, que eu faço medicina veterinária. Cuidar dos animais de rua, cuidar dos meus, cuidar dos meus filhos, da minha casa, né? E espalhar a verdade de Cristo, que é o amor, a paz, a harmonia, a bondade, a fé, os dons do Espírito Santo. Na Bíblia fala que contra os dons do Espírito Santo não há nenhuma condenação. Quem pratica os dons, quem tem os dons do Espírito, quem recebeu os dons e os pratica, que é a bondade, benignidade. Lá não fala de julgamento. Então eu não quero ter tempo para isso. Eu só quero ter tempo para falar, olha, gente, a gente precisa mudar sim. Porque se a gente quer morar com Cristo, a gente não vai de qualquer jeito. A gente tem que ter um caráter limpo, íntegro. O nosso caráter. As pessoas precisam olhar para nós e falar, realmente, é um representante de Cristo. Só isso, né? E, eu até anotei aqui, aí tive... Só um minutinho que eu tô olhando aqui. Ah, nossa, esse foi demais, gente. É porque tantas coisas que ficam. Eu tenho muitos sonhos, mas agora eu quero falar das naves. Eu tive várias revelações, mas eu não quero sair fora da revelação das naves. Então, a outra visão que eu tive foi tremenda. Foi a única visão assim que me deu, que eu fiquei me sentindo mal. Vou falar pra vocês o que aconteceu. Então, nessa visão, eu me vi também novamente no pasto, mas era de dia, não estava à noite. De dia, eu acho que devia ser por volta das 6 horas da tarde, não era... Já estava quase à noite, das 6 horas da tarde. E eu estava no meio de um pasto, eu lembro que eu estava com uma blusa e uma roupa jeans, uma calça jeans, eu acho, não sei, uma saia jeans. E eu lembro direito, eu tava com a blusa vermelha e a parte de baixo era jeans. E aí eu fui pro meio de um pasto, eu estava no meio de um pasto. Parecia até que era o mesmo pasto da noite passada, né? E eu tava lá no meio daquele pasto e começou um vento, uma ventania assim fortíssima, um vento, e eu olhava pro céu. E no momento que eu olhava pro céu, me vinha na mente assim, nossa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vi aquele vento e eu, na minha cabeça, só ficava pensando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aquele vento, eu olhava para todos os lados. Aí eu estava no meio do pasto e do lado meu esquerdo aqui tinha uma mata fechada e do lado direito aqui tudo pasto até onde perdia de vista. E para minha frente tudo pasto e muitos quilômetros à frente eu via aquelas montanhas, sabe? Aquelas pedras que a gente vê quando a gente olha, né? Aquelas planícies. Então aquelas montanhas assim, né? Lá ao longe, né? Mas tudo perto era pasto. E aquele vento, e eu olhava para o céu, aquele vento. De repente eu olhei para o céu, do meu lado direito surgiu algo em caracol. Surgiu um caracol, todo brilhante, como se fosse fogo, como se fosse glitter. Lindo! Ele brilhava também em uns tons meio prateados, sabe? Parecendo cristais, coisa mais linda. E brilhava aquele caracol brilhando. E, no mesmo tempo que surgiu esse caracol lindo, do lado esquerdo surgiu outro. Só que não era caracol, era uma luz vermelha
com as bordas pretas e ela pulsava, como se fosse um coração batendo no céu. E aí me veio na mente o que era o que eu estava vendo, que eu não entendia. Eram portais. O portal à direita era um portal de luz que estava sendo aberto. E o portal vermelho, com bordas escuras, que pulsava, era um portal escuro de seres das trevas. E eu olhei aquilo, aquela ventania, aquele portal, e eu pensei, meu Deus, Jesus vai aparecer ali agora. Jesus está voltando, Jesus vai passar por ali. E aquele vento. E do nada, uma nave, a esfera passou por mim, bem aqui. E ela passou muito rápido e ela era uma esfera diferente das que eu tinha visto que era da luz. Ela era uma esfera tipo prato. Amassadinha, parecia um prato mesmo, um prato em cima do outro. E era maior e parecia um prato. Não era como essas outras que eu havia visto. E ela passou por mim e ela parou lá no alto daquela montanha que eu falei para vocês que ficava à minha frente. E ela parou lá. E aí abriu-se a portinha e saiu um ser. Eu estava a quilômetros de distância daquele ser, mas o meu olho é como se ele melhorasse a visão e eu pude enxergar aquele ser de longe e eu vi que ele era horrível. E o meu olho, gente, parece coisa de filme. O meu olho, quando eu olhei, foi como se ele estivesse pertinho de mim. Eu olhei, o olho dele bateu no meu e eu vi que ele me olhou e ele viu que eu olhei para ele. E naquele momento que os nossos olhos se bateram, ele veio correndo. Ele veio correndo, eu entendi que ele tinha ódio de mim. Ódio. Ele veio correndo com muito ódio. E aí eu fiquei com medo, porque eu sabia que ele era um ser maligno. E aí quando eu vi que ele vinha correndo, e era muita velocidade, que ele estava muito longe, eu também corri. Eu pensei, meu Deus, ele vai me pegar, isso parece um monstro. E eu corria, e eu lembro que era tipo um trieiro de terra que tinha entre o pasto e a mata. Tinha o pasto aqui, e tinha um trieirinho de areinha branca entre o pasto e a mata, e eu corria nesse trieiro que tinha. E que eu pensava, vai dar em algum lugar esse trieirinho aqui, né? E eu corri naquele trieiro. Aí a voz do Senhor falou alto no meio daquele passo, falou para mim assim, Vanessa, pare e repreenda, não corra. Se você correr, ele vai conseguir te pegar. Não corra, pare, espere e o repreenda agora. Aí eu parei. Parei e fiquei esperando ele vir, morrendo de medo, mas confiando na voz que falou comigo. E parei e fiquei olhando. E ele vindo. Aí ele começou a vir até de as mãos e os pés, correndo como se fosse bicho. Ele corria como se fosse um lobo, correndo. E quando ele chegou perto de mim, ele ficou em pé. E ele era horrível. Ele chegou perto de mim. E ele veio pra me pegar, ele rosnava. Igual quando a pessoa está endemoniada, gente, fazia aquele barulho. Assim, aquele ódio de mim, assim, sabe? Ele me olhava assim, com aquela gana de me atacar, de pular em mim. E aí, quando ele veio pra me atacar, a voz falou, repreende. E eu falei 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Nesse momento que eu falei isso, os pés dele pregaram no chão. Pregaram no chão. E ele ficava querendo me pegar. E aí, ele ficou com os pés pregados no chão. E eu olhei pra ele, ele era muito feio. E ele era pequenininho, ele deveria ter 1,20 m. Careca, só com os fiapinhos assim, tudo sujo, como se ele tivesse caído num barro, na cinza. Sabe, era uma mistura de barro com cinza, com sujeira. E os dentes dele eram serrinha. E os braços eram tudo meio torto, as unhas grandes. E os braços dele também pareciam um pouco de bicho, que era meio gente. E ele andava também correndo de 4 patas, mas ele também ficava em pé. Então era como se fosse um homenzinho diabólico. Uma coisa muito feia, gente. Muito feia, assustador. E aí quando ele ficou preso ali, eu saí andando, saí procurando um lugar. Eu achei uma casa.
Eu achei uma casa. E naquela casa estava todo mundo fazendo churrasco, comendo, bebendo. E eu cheguei lá desesperada. Cheguei lá e falei, meu Deus, eu quero um copo com água. E aí eles me deram um copo com água, eu sentei. E eu chorava. E eu chorava. E aí eles falaram, o que que aconteceu, Vanessa? O que que aconteceu? E eu vi um demônio. Eu vi um demônio e ele desceu da nave. E ele desceu de uma nave. E eu falei, vocês têm noção do que pode estar acontecendo? Vocês têm noção? Eu vi um demônio à luz do dia. E eu não estou sonhando, eu estou acordada. O demônio, ele quase me pegou à luz do dia. Mas eu sei que Jesus não voltou porque ele falou para eu repreender e eu repreendi e ele me obedeceu. Se Jesus tivesse voltado, eu não teria autoridade no nome dele. O Espírito Santo não se retirou da terra ainda. Se eu estou tendo autoridade no nome de Jesus, é porque Jesus não voltou, mas Jesus está muito perto, porque eu vi o demônio à luz do dia. Ele desceu de uma nave à luz do dia. Não estava à noite e eu vi ele claramente. E as pessoas falam assim, Vanessa, você está muito impressionada. Não tem nada disso, não tem demônio. Eu falava, tem, gente. E Jesus está voltando. Está voltando. E tem algo acontecendo. E eles, não, Vanessa, não tem nada disso. E eu comecei, meu Deus. Mas será que Jesus voltou? E aí comecei a ter dúvida. Será que Jesus voltou e eu fiquei? Porque eu vi o demônio andando à luz do dia. Se Jesus não tivesse voltado também, eu não veria. Esses demônios não estariam soltos andando normalmente no meio das pessoas, no meio do pasto, à luz do dia. Será que o Senhor Jesus veio e me deixou? Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, Comecei a chorar e eu gritava: Jesus, o Senhor me deixou. Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu falei para as pessoas sem cessar. Eu falei. Ninguém quis me ouvir, ninguém nunca acreditou em mim, Senhor, nem minha família, nem amigos. Ninguém, mas eu obedeci. Eu obedeci ao Senhor, o Senhor me deixou. Por que o Senhor me deixou? Eu preferia morrer. Eu não tenho medo do inferno, eu só não quero ficar sem o Senhor. E eu chorava, e eu gritava isso. E as pessoas todas tentando me acalmar. E eu estava muito nervosa, muito desesperada, achando que eu via aquele demônio à luz do dia, então Jesus tinha voltado. Porque os demônios, no meu sonho, na minha concepção, se os demônios foram liberados para a terra, é porque Jesus já tinha voltado. Então, se eu estava vendo um demônio ali, Jesus voltou. Porque comumente ninguém vê um demônio, né? Isso é o que eu pensei dentro do meu sonho. Aí eu saí de dentro daquela casa e fui olhar para o céu e gritar: Jesus! Senhor, o Senhor está levando, Senhor, as pessoas. E de repente, do nada, aparece um homem todo vestido de branco, subindo pro céu, voando. E ele olha para mim assim, dá um sorriso e é arrebatado. Ele sobe e é arrebatado. Vai sorrindo, vestidinho de branco, pro céu. Aí que eu chorei mesmo. Jesus e eu olhava pra mim, eu não tava vestida de branco. Eu tava com camisetinha vermelha, uma calça jeans. Senhor, mas e eu? Eu olhava, não tava com aquela veste branca que o rapaz subiu. E acordei. Ah, mas chorei quando eu acordei. Falei, não, o que eu tô precisando consertar mais? Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. O que será? Né? Aí jejuei. Porque eu não me sinto assim em condenação com nada, sabe? Assim, no meu coração algo que eu esteja fazendo que me condene. Eu não sinto, né? Assim, porque tem gente que fala, isso é pecado, isso é pecado. Eu preciso sentir que eu estou no pecado, né? Eu preciso sentir que o Senhor está me condenando por algo. Então, eu não sinto.
Então eu falei, meu Senhor, né? O Senhor me ajuda a entender o que é que tá errado, então, né? Porque eu não sei. E aí acordei, jejuei, fiz jejum 3 dias. Fiz jejum, muita oração, lendo a Bíblia. Senhor, me fala, me mostra, me dá outra visão. E Ele me deu. Foi uma continuação